O Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. E no vídeo de hoje nós queremos comentar sobre o crescimento espiritual. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de convidar você que deseja receber artigos, esboços, estudos e e-books de teologia. Eu quero convidar você a cadastrar o seu e-mail aqui no link que nós deixaremos aqui na descrição e você estará recebendo de forma gratuita. Esses são os nossos votos, esse é o meu voto, que de alguma forma contribua para o seu crescimento espiritual e para o seu conhecimento bíblico. Aqui eu quero convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para que essa mensagem chegue a outras pessoas também. Quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Gustavo Lopes, lá da Asa Norte. Que Deus abençoe a sua vida, foi ele que nos sugeriu esse tema. Então, vamos ao tema. Crescimento espiritual, como obtê-lo? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse tema não é algo do tipo que a gente diga assim, eu consegui aos 13 anos, eu consegui aos 20 anos, aos 50 anos. Não. Em toda a nossa existência, em toda a nossa vida cristã, nós estaremos sim à procura e obtendo mais crescimento espiritual. É uma constante, não para, não existe uma medida que diga assim, chegamos a uma medida que é suficiente, agora eu não preciso mais de nenhum tipo de recurso para alcançar, porque tudo que eu tinha para alcançar no crescimento espiritual, eu alcancei. Não, não é isso. Em toda a nossa existência, nós estaremos sim inseridos nessa realidade do crescimento espiritual. Mas existem alguns pontos que nós precisamos entender. Eu quero falar de 3 realidades sobre que formam a base para o crescimento espiritual. Antes de entrarmos nesses 3 pontos, eu quero usar a Epístola aos Efésios para trazer sobre a estrutura dessa realidade do crescimento espiritual. A Epístola aos Efésios ela está dividida em 6 capítulos e nós podemos ver, segundo os estudos e comentários bíblicos, que ela está dividida em 2 grandes partes. 3 capítulos primeiros fala sobre a parte teórica e a segunda parte fala sobre a prática. De tal forma que entender sobre como juntar essas 2 partes é fundamental. E aqui nós vamos com os 2 primeiros e deixar um para o final. Os 2 pontos que nós usamos a Epístola aos Efésios como base é entender que o crescimento espiritual ele passa pelo equilíbrio do conhecimento juntamente com a vida prática. Não existe crescimento espiritual sem essa combinação, sem esse equilíbrio, sem essa simetria de um bom conhecimento teológico e uma boa vida prática. Agora, existe um terceiro ponto que faz com que isso possa ser real em nossas vidas. E é muito importante. Qual é? É a vida de oração. Uma vez que nós entendemos que o conhecimento tem o seu valor, conhecimento teológico, conhecimento sobre a Bíblia, conhecimento sobre Deus, conhecimento das Escrituras Sagradas. Uma vez que nós temos a visão de que em nossa vida prática precisa ser aplicado todo aquele conhecimento, ou quanto mais conhecimento possível ser aplicado em nossas vidas, nós precisamos usar uma ferramenta para unir esses 2 fatores. E o que une esses 2 fatores? Conhecimento e vida prática. A vida de oração é muito importante. O crescimento espiritual ele passa pelo equilíbrio do conhecimento com a vida prática e isso só é possível por meio de uma vida de oração. Espero que você tenha gostado. Lógico que esse período não dá para a gente abordar com toda a extensão, mas há um texto bíblico que fala que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. Nós temos que ter o conhecimento das Escrituras e aplicar as nossas vidas, e isso só é possível por meio de uma vida de oração. E assim estaremos nesse processo do crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.